minutos, dando continuidade à apresentação do modelo de Calgary de avaliação e intervenção familiar e hoje sobre a intervenção na família nos diferentes domínios do funcionamento familiar, cognitivo, afetivo e comportamento. Primeira, Bruna Santos, é licenciada em enfermagem pela Escola Superior de Enfermagem do Porto, em 2013. Iniciou a sua carreira no Reino Unido, onde adquiriu experiência em cirurgia e cuidados intensivos, tendo frequentado um curso de desenvolvimento profissional em cuidados intensivos na Universidade de Torino. Atualmente trabalha no Serviço de Pneumologia da Unidade Local de Saúde Gaia Espinho, onde orienta alunos da licenciatura da Escola Superior de Enfermagem. É mestre e especialista em enfermagem comunitária na área da saúde familiar, pela ESEP, desde 2024, colaborando como assistente convidada nesta instituição. Tem investido na área da investigação em enfermagem de saúde familiar, tendo já contribuído com diversos trabalhos na área. Contando atualmente a pós-graduação em supervisão clínica em enfermagem e integra a UniESP no âmbito do projeto Nursing. Era a enfermeira Elsa Leiva. É licenciada em enfermagem desde 2005. Iniciou funções no Centro de Saúde de Barcelos no mesmo ano. Concluiu a especialização em enfermagem de saúde comunitária em 2013. O mestrado em enfermagem de saúde comunitária em 2015. A pós-graduação em enfermagem de saúde familiar na Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Viana do Castelo em 2019. Tendo obtido o título de especialista em enfermagem de saúde comunitária na área de saúde familiar também em 2020. Integrou a primeira equipa de saúde familiar no USF em 2010 e em 2017 a USF de São Brás. Exerce atualmente funções como enfermeira especialista de saúde familiar na USF de São Brás em Barcelos, Conselho de Barcelos, Distrito. Passo então a palavra à enfermeira Bruna Santos, que iniciará a apresentação, alternando a mesma com a enfermeira Elsa Leiva. Bom trabalho. Ora, então, muito boa tarde a todos. Começamos por agradecer à Secção Regional dos Açores pelo convite que nos foi gentilmente dirigido, na pessoa do enfermeiro Pedro Soares, e também ao Colégio de Saúde Comunitária, na pessoa da enfermeira Joana Campos. Agradecemos também à enfermeira Florinda Costa pela introdução que nos foi feita e agradeço também à enfermeira Elsa Leiras, cujo conhecimento e experiência profundos nesta área foram fundamentais na preparação conjunta deste webinar. Foi sem dúvida uma parceira valiosa neste processo. Estendemos ainda o nosso cumprimento e o agradecimento a todos os que nos acompanham hoje, a partir dos diferentes contextos e realidades e pontos do país. É um privilégio contarmos com a vossa presença. Então, na sessão anterior, nós tivemos a oportunidade de abordar os fundamentos do modelo de Calgary de avaliação familiar, explorando as suas dimensões estrutural, o desenvolvimental e o funcional. E hoje o nosso objetivo é dar continuidade a esse percurso, focando-nos agora no modelo de Calgary de intervenção familiar. Podemos chamar também o de McKeef. Este modelo, então, foi desenvolvido por Lorraine Wright e Maureen Leahy, que são ambas enfermeiras, professoras e terapeutas familiares, e este modelo complementa o de avaliação, constitui uma ferramenta essencial na prática da enfermagem de saúde familiar, e a sua abordagem estruturada, que é baseada na evidência, centrada nas famílias, permite-nos, então, intervir de uma forma mais eficaz, respeitando sempre as dinâmicas próprias de cada sistema familiar. E vamos dar então início propriamente à nossa apresentação. Podes passar, Elsa, por favor? Então, o enfermeiro desempenha um papel crucial no apoio à família, quer seja a família como contexto onde os indivíduos se inserem ou enquanto unidade de cuidados. E é nesta perspectiva de enquanto unidade de cuidados que nos focamos quando falamos então de intervenção familiar. Considerar a família como uma unidade de cuidados a quem se dirige a avaliação e a quem se dirige a intervenção, considerando as suas necessidades, em paralelo sempre com as necessidades dos membros que a compõem, promovendo o seu processo familiar ao longo das várias transições que vão ocorrendo ao longo do ciclo de vida familiar.
Por exemplo, desde a preparação para a chegada de um recém-nascido, à integração de um familiar com doença crónica ou com dependência no autocuidado ou com um problema comportamental, até, por exemplo, ao planeamento familiar, ao apoio à gestão das tarefas domésticas, à adaptação do edifício residencial, por exemplo, para dar resposta às várias necessidades que vão aparecendo ao longo do ciclo vital familiar, com todas as suas transições. O enfermeiro vai então atuar como facilitador da adaptação, da organização e do equilíbrio familiar. Além disso, são fundamentais as estratégias de comunicação e de relação terapêutica colaborativas sempre com a família, recorrendo também, por exemplo, a técnicas de escuta ativa, as negociações de objetivos, a gestão de conflitos. Então, as práticas de intervenção que são centradas na família devem ser sempre personalizadas, respeitando a singularidade da família, promovendo a literacia em saúde, incentivando a participação ativa da família no plano de cuidados. E então, é neste enquadramento que se insere o modelo de Calgary de intervenção familiar, promovendo então o fortalecimento destas dinâmicas familiares, a funcionalidade familiar e o bem-estar de todos, enquanto indivíduos e enquanto unidade ao longo do tempo. Vamos passar. Muito boa tarde a todos. Antes de mais, subscrevo os cumprimentos e os agradecimentos que a enfermeira Bruna já expôs. Queria cumprimentar todos que fazem parte deste grupo de trabalho, a equipa da Ordem dos Enfermeiros dos Açores, em nome do enfermeiro Pedro Soares, e dar os parabéns também por estarem com este projeto piloto na efetivação do enfermeiro de família nos Açores. Nós hoje vimos falar do modelo Calgary, ao qual temos já vindo a aprofundar, e este modelo vem-nos lembrar que a família é uma unidade viva e dinâmica, sendo inquestionável o seu valor e o seu papel. Este é insubstituível e inigualável pelas suas características únicas e pelas capacidades intrínsecas para o seu crescimento, desenvolvimento, ajuste e manutenção. Muitos autores consideram mesmo que o funcionamento familiar está intrinsecamente relacionado com a saúde familiar e que o objetivo base das intervenções da enfermagem em saúde familiar é promover, melhorar e sustentar o funcionamento da família. Mas para isso é fundamental refletirmos acerca das mudanças no conceito de família, nomeadamente na atualidade. Apesar do paradigma das sociedades modernas, a família continua a ser vista como um recurso insubstituível nas respostas, apoio e atenção integrador de todos os elementos que a compõem. E é na prática diária, e é na nossa prática diária como enfermeiros de família, em que cuidar da família, comunidade de cuidados, significa que no mesmo momento a família pode vivenciar simultaneamente um conjunto de transições naturais decorrentes de processos desenvolvimentais e situacionais relacionados com as alterações dos papéis ou processos de saúde-doença. Por exemplo, a família de uma utente que está grávida e que já tem filhos pequenos ou adolescentes, um dos membros com uma doença crónica, uma diabetes, uma hipertensão e que também tem filhos pequenos, uma família com um diagnóstico de cancro, uma grávida que simultaneamente também é cuidadora de um familiar dependente, idosos com doenças crónicas e que cuidam de outros idosos dependentes, processos de luto da família, utentes com doença crónica que vivem sozinhos, uma realidade até com uma tendência crescente nos dias de hoje. E são estas as circunstâncias que tornam cada família um sistema complexo, com múltiplas necessidades e prioridades e que são sensíveis aos cuidados de enfermagem de saúde familiar. E é pelo acesso e proximidade que a enfermagem tem nas unidades de saúde e nos contextos domiciliário que podemos facilitar e promover a participação de que mais do que um elemento da família, o casal, os pais e filhos, avós e netos e cuidadores e até toda a família em muitas circunstâncias. E é este o palco ideal e privilegiado da avaliação e intervenção familiar no nosso desempenho de trabalho de enfermeiros de família.
percepção e a funcionalidade familiar, bem como as necessidades da família, vão mudando ao longo das etapas do ciclo de vida da família, pelo impacto natural inerente ao desenvolvimento, num determinado tempo e num determinado espaço próprio da família, e com flutuações que conferem unicidade à família. Aqui temos os acontecimentos de vida normativos, o nascimento, a entrada dos filhos na escola, a saída dos filhos de casa, o estabelecimento de uma relação conjugal, a gravidez, a reforma, a morte e, por outro lado, acontecimentos acidentais que podem decorrer simultaneamente e cujo impacto é determinado pela família, pela sua estrutura, a características, contextos, forças, recursos e fragilidades, e de que dependem e onde se integram os padrões adaptativos da família. A grande maioria das famílias apresenta transições saudáveis. Todas as famílias vão tendo estratégias de resposta de acordo com os seus recursos, as suas experiências prévias, podendo estas ser mais ou menos ajustadas. E convém, antes de mais, abordarmos um bocadinho as necessidades de saúde em saúde familiar que assistimos em Portugal, nomeadamente em Portugal, ao longo do ciclo vital na atualidade. As famílias com crianças em idade escolar e pré-escolar. Hoje em dia, a obesidade infantil crescente requer estratégias eficazes junto das famílias para melhorar estilos de vida. É desafiante mudar hábitos alimentares enraizados ou combater o sedentarismo no mundo digital. A saúde mental infantil é uma preocupação emergente. Identificar precocemente crianças com perturbações do espectro autista, déficit de atenção, ansiedade ou outros distúrbios exige uma formação especializada e recursos de referência que nem sempre estão disponíveis e de forma célere no Sistema Nacional de Saúde. Garantir a segurança infantil em contextos socioeconómicos adversos é uma realidade, nomeadamente em famílias em situação de pobreza ou vulnerabilidade social, onde o problema com a habitação precária, a baixa literacia dos pais, pode dificultar a adesão e o acesso a cuidados de saúde. Além disso, a articulação intersetorial entre a saúde, a segurança social, a educação, nem sempre é perfeita e pode às vezes complicar em caso de intervenções, em casos complexos de risco infantil. Nas famílias com filhos adolescentes, assistimos ainda a necessidades de acessibilidade dos próprios adolescentes às unidades de saúde. Muitos jovens, ainda por vergonha, medo, evitam procurar o centro de saúde com barreiras culturais e geracionais que podem dificultar o diálogo aberto sobre vários temas, sexualidade, saúde mental e consumos. A saúde mental dos adolescentes é um desafio crítico e basta assistirmos às inúmeras notícias que nos entram diariamente pelos meios de comunicação social. Aumento de casos de depressão, autolesão, perturbações de comportamento, personalidade, ansiedade, distúrbios alimentares, em que os recursos são escassos, levando a listas de esperas, e muitas vezes são os enfermeiros de família que identificam e acabam por gerir casos complexos de pais e adolescentes que vivenciam estas situações. O uso das tecnologias e das redes sociais, embora facilite o acesso à informação, expõe os jovens a riscos e desinformação, surgindo muitas vezes na esfera familiar conflitos e comunicação difícil com os pais, que podem minar orientações em saúde. Passando para as famílias em fase adulta e idosos, a gestão da doença crónica também uma realidade crescente nos nossos dias, quer nos adultos, quer nos idosos, impõe-nos grandes desafios. Cada vez mais temos famílias com um ou dois elementos em que têm uma doença crónica, uma diabetes, uma hipertensão, patologias respiratórias, e o desafio é a mudança de comportamentos. Motivar os adultos para abandonar hábitos pouco saudáveis, tabagismo, sedentarismo, dietas tradicionais ricas em sal e açúcar, requer abordagens persistentes e muitas vezes multidisciplinares, em que o enfermeiro só por si não consegue os resultados esperados, principalmente se o contexto cultural, socioeconómico e familiar reforçar estes hábitos. Quanto à saúde mental, a falta de recursos especializados em cuidados de saúde primários, psicólogos em números insuficientes, faz que os enfermeiros sintam por vezes que faltam as ferramentas para dar resposta ótima a utentes e famílias em sofrimento psicológico ao longo das diversas situações que vivenciam. Há desafios organizacionais a superar também, a integração de cuidados entre as unidades de saúde
os centros de saúde, o hospital e a comunidade nem sempre é fluida e muitas vezes o enfermeiro de família depara-se com dificuldades em acompanhar os utentes após alta por falhas no acesso e na comunicação à informação. Os enfermeiros de família surgem assim como elo de ligação, um elemento-chave nesta integração de cuidados, pelo papel privilegiado junto das famílias. Nas famílias com idosos e dependentes, o envelhecimento acelerado exige-nos e impõe-nos cada vez mais pressão nos nossos serviços. Os enfermeiros de família têm vindo a acompanhar cada vez mais idosos e com necessidades complexas. Temos idosos que vivem sozinhos, idosos que cuidam de idosos dependentes. Existe a escassez de cuidadores informais. As famílias são cada vez mais pequenas, mais dispersas, em que os idosos ficam sós ou com familiares que trabalham distantes ou até mesmo no estrangeiro, dificultando o suporte diário. Nós deparamos-nos muitas vezes com situações sem rede de apoio adequada, apesar de tentativas para se articular com os apoios formais, serviços domiciliários, outras instituições, há muita limitação na capacidade de resposta destas estruturas. Outro desafio sério é a gestão da demência, o alívio do cuidador informal e a adesão à terapêutica dos idosos, quando há polimedicação complexa muitas vezes e até déficits cognitivos nestas famílias, nestas circunstâncias. E outro desafio constitui também a articulação intersetorial no terreno, em que muitas vezes a comunicação com unidades de saúde, segurança social, autarquias, nem sempre é ágil. Por exemplo, solicitar um apoio domiciliário para um idoso dependente no domicílio, muitas vezes pode ser burocrático e demorado, durante o qual o idoso e a família pode permanecer sem cuidados e sem respostas durante um tempo, um grande tempo. A nível dos cuidados em fim de vida, cuidados paliativos, o desafio é a cobertura limitada e desigual. Nós hoje em dia, muitas famílias, principalmente em zonas rurais e mais no interior, não têm acesso fácil a equipas de cuidados paliativos. A formação nos enfermeiros já tem aumentado, mas os recursos ainda são muito escassos. A gestão da dor e outros sintomas pode ser difícil no contexto domiciliário. E as questões de ordem emocional e ética no relacionamento com as famílias, com utentes em cuidados paliativos e no relacionamento com o enfermeiro, ao lidar com a morte iminente e o sofrimento intenso, pode levar a desgaste profissional. Simultaneamente com o relacionamento das famílias com expectativas irreais, muitas vezes, ou com resistência a aceitar cuidados de cura versus aceitar cuidados de conforto versus cuidados de cura. E são estas as necessidades emergentes nas famílias no nosso país, na atualidade, e que se impõem como dificuldades e desafios no seio familiar. E são estas que constituem o foco de atenção dos cuidados de enfermagem em saúde familiar e cujas intervenções serão as mais sensíveis aos cuidados do enfermeiro de família, pelo seu acesso e pela proximidade. Como enfermeiros de família, nós temos o privilégio de entrar nos lares das pessoas, nas suas histórias, nas suas vivências e nas suas emoções, e com isso vem uma responsabilidade acrescida que temos em utilizar abordagens fundamentadas e sensíveis que, tal como este modelo, o McKeith nos vem preconizar. E agora passaria a palavra à enfermeira Bruna. Então isto impõe-nos necessidades de mudanças. Mas o que é isto da mudança? A mudança, ela depende da percepção do problema, ela é determinada pela estrutura, ela depende do contexto e depende também dos objetivos de tratamento que são desenvolvidos com a família, ou seja, que são co-desenvolvidos. Ou seja, cada membro vai construir a sua própria realidade, tendo em conta a sua história de interações com pessoas e com as diferentes experiências e interações que vai tendo durante a sua vida e também de acordo com a sua história genética. Ao mesmo tempo, cada estrutura biopsicossocial e espiritual do indivíduo ela é única. Então, só fará sentido uma mudança que seja aceita pela família. Só fará sentido se a família e os seus membros assim considerarem, definindo objetivos concretos do que eles pretendem mudar na prática.
Então, só a compreensão apenas não provoca mudança. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o principal não é só perceber o porquê de um problema, deve ser compreender, é importante compreendermos quais as situações, qual é o efeito daquele problema. Por exemplo, numa pessoa que tem um infarto agudo de miocárdio, é importante nós percebermos quais foram os fatores genéticos, de alimentação, de estilo de vida que levaram àquela ocorrência, mas é importante também perceber quais as implicações deste evento agora no trabalho futuro, na organização da família em termos de rotinas, os padrões elementares comuns, na adoção de papéis. Sabemos também que a mudança não ocorre de igual forma em todos os membros do sistema. Uma pequena intervenção pode levar a uma variedade de reações, em que alguns membros da família modificam-se de forma mais drástica ou mais rápida do que outros. Ou seja, aqui o foco na dinâmica do sistema torna-se essencial para elaborar as intervenções de enfermagem e compreender as respostas da família às mesmas. Porque estímulos iguais podem provocar respostas diferentes e estímulos diferentes podem provocar respostas iguais. Isto situa-nos então na capacidade de autonomia do sistema familiar e no seu poder de mudança. Então, facilitar a mudança é da responsabilidade do enfermeiro, sempre em colaboração com a família. A mudança em si ocorre através de um ajuste entre as intervenções definidas pelo enfermeiro e as tais estruturas biopsicossociais e espirituais dos membros da família e da família como um todo. Então, mais uma vez, tem de ser uma mudança que faça sentido na família. Uma ideia inicial a retermos é então: a mudança é sempre da família. Vamos passar. Importa perceber o que é a intervenção e qual é a sua ligação com a mudança. A intervenção é definida como qualquer tratamento ou qualquer cuidado com base num julgamento crítico que é realizado pelo enfermeiro, de forma a obter os melhores resultados, quer seja para um cliente, quer seja para um grupo, e isto abrange cuidados diretos e indiretos, como sabemos. A finalidade da intervenção familiar é provocar uma mudança, de forma a que a família possa descobrir novas soluções e reduzir o sofrimento emocional, físico e ou espiritual pelo qual estejam a passar. Existem muitos tipos de famílias e há muitas definições do conceito de família. Se formos pesquisar, há imensas definições do conceito de família. Mas para a intervenção em enfermagem de saúde familiar, nós devemos considerar a família o núcleo que é definido como tal pelo próprio cliente, independentemente dos laços afetivos, dos laços biológicos, dos legais que os vão unindo, assim como o tipo de família que eles configuram, ou seja, incorporando isto numa perspectiva que é mais ampla e que é mutável. Esta célebre frase de Wright e Leahy que diz "Family is who they say they are" descreve isto muito bem, que é: família é quem a família diz que é, não é? Então, ao considerar a intervenção familiar, nós devemos ter em conta quem é a família, que tipo de família é, qual a definição desta família. Podes passar? Tendo em conta a diversidade atual das configurações familiares, então, como eu falava, e das interações que vão ocorrendo na esfera privada e entre a esfera privada e a esfera pública, há muitos desafios que se impõem para os cuidados de saúde em geral e, em particular, para a enfermagem. Então, podemos afirmar que a intervenção é realmente um desafio contemporâneo e remete para a necessidade da adoção de uma prática mais especializada, que deve comportar o aprofundamento dos conhecimentos e a integração dos mesmos na prática clínica. Então, a intervenção é um desafio. E o modelo de Calgary oferece-nos uma abordagem centrada na família, com base na teoria dos sistemas, na teoria da comunicação, na cibernética, de que fomos falando na última sessão, e fornece então ferramentas para avaliar e depois intervir de forma holística. E a intervenção familiar baseia-se neste modelo biopsicossocial. A família, sabe-se que é a principal fonte de crenças, de padrões de comportamento que se relacionam com a sua doença. As tensões sofridas pelas famílias durante as suas etapas de transição no ciclo vital familiar podem manifestar-se por vezes na forma de sofrimentos ou de alguns sintomas de difícil tratamento. E os sintomas somáticos podem cumprir uma função adaptativa no meio da família e ser mantidos por padrões de comportamento familiar, que é aquilo que nós chamamos de resistência à mudança.
As famílias são também elas um recurso valioso e uma fonte insubstituível de apoio para enfrentar as doenças, as perdas, as situações de stress que vão ocorrendo. Então, o indivíduo, a família e o enfermeiro são corresponsáveis pela qualidade da assistência recebida nesta lógica de interação bidirecional. Uma intervenção de enfermagem eficiente, o que é? É aquela que se vai ajustar à estrutura biopsicossocial e espiritual dos membros da família, sendo por isso receptiva e significativa para os seus elementos. Este ajuste, ou aquilo que se chama em inglês o fit, refere-se à medida em que a intervenção proposta se vai combinar com as necessidades, com as características, com a dinâmica do sistema familiar, conduzindo idealmente então ao alívio do sofrimento ou à promoção de mudanças positivas. Do ponto de vista sistémico, cada intervenção do enfermeiro desencadeia uma resposta por parte da família. E essa resposta da família vai influenciar, por sua vez, o comportamento do próprio enfermeiro e, novamente, o comportamento da família e dos seus membros. Então, as intervenções acontecem sempre com a família e não apenas para a família, já que elas são moldadas por esta intervenção, por esta interação mútua entre os dois sistemas, família e enfermeiro. A resposta familiar à intervenção é então reveladora do seu funcionamento, quer seja no nível afetivo, cognitivo, no nível comportamental, sendo sensível à qualidade da relação terapêutica que é estabelecida. E quando essa resposta é competente, confirma-se que há uma eficácia da intervenção. Então, ajudar a família a desenvolver respostas competentes é uma das funções centrais do enfermeiro, ajustando continuamente o seu estímulo à dinâmica familiar que vai sendo observada. Desta forma, o modelo de Calgary, atrás por favor, o modelo de Calgary lembra-nos que a família. Passa para o 17, por favor. O modelo de Calgary vai nos lembrar que a família é uma unidade viva e dinâmica e que intervenções que são centradas nos seus domínios cognitivos, afetivos e comportamentais podem gerar transformações que vão ser profundas. Os enfermeiros de saúde familiar, eles têm, como a Elsa estava a dizer, eles têm o privilégio de entrar nos lares, nas vivências das famílias. E com isso vem uma grande responsabilidade, que é a tal responsabilidade de intervirmos de forma sensível e adaptada ao contexto e características de cada família. No entanto, há situações em que nós devemos reconhecer que não é indicada a intervenção por parte do enfermeiro de família, como por exemplo quando nenhum dos membros aceita a intervenção do enfermeiro, mesmo que ela seja indicada, ou quando a família prefere recorrer a outro profissional. É totalmente válido. Então, este modelo de Calgary de avaliação familiar, o McKeith, associado ao modelo de Calgary de avaliação familiar, foi um dos primeiros modelos de intervenção propostos na família a surgir no contexto da enfermagem, não é? E tem tido uma grande expansão e uma grande aceitação a nível mundial. Ele baseia-se em intervenções que são relacionadas com a comunicação, com a teoria de sistemas, a teoria da mudança, que também já fomos falando anteriormente, e este é um modelo que se baseia em forças. Ele é colaborativo, não é hierárquico e reconhece as experiências dos membros das famílias que enfrentam doenças, bem como a capacidade do enfermeiro para a gestão da doença, para a promoção da saúde. Então, a abordagem sistémica do cuidado à família enfatiza o enfermeiro numa posição de complementaridade e nunca de superioridade em relação à família e, simultaneamente, em relação aos seus membros. Este modelo enfatiza um foco que se desloca das avaliações e intervenções com base nos déficits, com base nas disfunções, para avaliações e intervenções que se focam mais considerando as forças e a resiliência da família. Portanto, foca-se no potencial da família, podemos dizer, para melhorar certa coisa e não tanto nos déficits da família propriamente. Ele é uma estrutura organizadora para conceptualizar esta interseção entre um domínio em particular do funcionamento familiar, que precisa de ser melhorado, e a intervenção específica que é proposta. E tenta responder a esta questão. Em que domínio do funcionamento familiar esta intervenção pretende atuar e será adequada para esta família?
Então, o modelo foca-se na promoção, na melhoria ou na manutenção de um funcionamento familiar eficaz em qualquer um destes 3 domínios: no cognitivo, no afetivo e no comportamental. E já vamos ver mais à frente o que é que cada um implica. A alteração num destes domínios pode afetar todos os outros e, em muitos casos, uma intervenção pode influenciar ao mesmo tempo os três domínios do funcionamento familiar. E uma alteração numa das partes vai provocar uma alteração no todo e vice-versa. Aqui, pensando neste móvel de bebê, as peças são todas diferentes, têm todas formas diferentes, pesos diferentes, no entanto, o móvel move-se sempre em equilíbrio. Mas sabemos que se dermos algum desequilíbrio numa das peças, todas as outras vão se desequilibrar até encontrarem um novo equilíbrio entre si para se moverem em conjunto. Uma nota importante. Seguindo a mesma lógica que temos vindo a referir, relacionando com a co-construção dos objetivos e de pensar a mudança com a família, os enfermeiros só devem propor intervenções à família, nunca devem exigir ou insistir sobre um determinado tipo de mudança ou um determinado tipo de funcionamento familiar. A escolha e a mudança é sempre da família. A maior mudança no processo familiar ocorre quando o domínio cognitivo do pensamento e o domínio das emoções é abordado através de uma intervenção. Para que a mudança ocorra, a família deve ser envolvida, deve ser educada, incentivada a participar, isto de forma a modificar o seu domínio cognitivo e afetivo, o que por sua vez vai levar a alterações no domínio comportamental. Mais à frente já vamos ver coisas em específico para explicar isto melhor. A decisão de aceitar uma intervenção permite que a família implemente mudanças no domínio comportamental de uma forma que esteja alinhada com os aspectos positivos da sua dinâmica. Então, a capacitação da família reforça a centralidade da família nos cuidados e promove mudanças no processo familiar. Este modelo segue então uma lógica de interação colaborativa entre o enfermeiro e família, como eu disse, e é dependente do domínio da prática, da autonomia e da responsabilidade do enfermeiro, sendo necessário que o enfermeiro perceba qual é o domínio ou quais são os domínios que necessitam de atenção ou de priorização dos cuidados. A abertura à intervenção vai depender então da constituição genética da família, da história da família com o sistema de saúde, por exemplo, a relação que se estabelece entre o enfermeiro e a família. E é importante dizer também que este modelo não é uma lista de intervenções de enfermagem. Ele vai fornecer alguns meios de conceptualizar um ajuste entre os domínios do funcionamento familiar que predominantemente necessitam de alguma mudança e a intervenção mais adequada para efetuar a mudança naquele domínio, como podemos ver aqui neste quadro. Por exemplo, se a intervenção for ao nível do domínio cognitivo, pressupõe-se um ajuste de intervenções através, por exemplo, do ensino de determinados fatores com base na melhor evidência. A nível comportamental, por exemplo, de encorajar a mudança comportamental, mudança de hábitos, de estilos de vida, através de ações estruturadas na prática. Ou a nível afetivo, por exemplo, o reforço dos resultados positivos obtidos, quer a nível individual, quer a nível familiar. Então, a prática deve ser uma prática integrada, deve ter na sua base vários pressupostos de vários modelos e este modelo vem nos dar algumas ferramentas para a intervenção familiar. É importante percebermos que cada família é única. Se pensarmos na nossa família em relação às outras famílias, vai ser diferente, é única. É como esta impressão digital. Então, o enfermeiro, ciente das propriedades do sistema, assume que cada família é única, que é mais do que a mera soma das suas partes e que o todo está nas partes e as partes estão no todo. Então, para cada membro da família e para a família-comunidade, exige-se o domínio de novos métodos de avaliação e, consequentemente, de intervenção. A família e o enfermeiro desenvolvem então um plano em conjunto e colaboram para a descoberta deste ajuste ou do tal fit mais adequado, envolvendo o reconhecimento da reciprocidade entre ambos, ou seja, esta relação terapêutica, não é? E percebendo também que a família
têm em si forças intrínsecas que são importantes para os seus processos de autorregulação e de auto-organização. E hoje, sendo o nosso foco o momento da intervenção, e mais especificamente, como a enfermeira Bruna falou, como é que podemos intervir nestes 3 domínios do funcionamento familiar? São eles o domínio cognitivo, na base do que é que a família pensa, o domínio afetivo, na base do que a família sente, e a nível do domínio comportamental, o que é que a família faz e que ações tem sobre um problema de saúde ou uma situação de risco. E são as intervenções nestes 3 domínios que permitem a transformação por ajuste, equilíbrio ou mudança com base no poder de escuta e linguagem terapêutica por parte dos enfermeiros. De seguida, vamos percorrer algumas estratégias práticas com exemplos reais de famílias acompanhadas pelo enfermeiro de família, de situações de contexto real, da prática de cuidados, utilizando casos reais, mas com a adoção de nomes fictícios. Mas antes de passar à intervenção, é importante referirmos um pouco a alguns pressupostos na base que sustentam a nossa prática. E sabemos que cuidar de uma pessoa é, em muitas circunstâncias, cuidar do seu sistema, e o MKIF oferece-nos esta abordagem centrada na família, com base das várias teorias, como já foram abordadas. É importante saber quem são os membros da família e os que são considerados na família, pelos próprios, que acontecimentos estão presentes na narrativa familiar e que marcam as suas vivências e escolhas, que situações desajustadas vivenciam, como é que as tentaram solucionar e o que é que não foi eficaz, se a família pretende a mudança e que percepções temos acerca disso e como é que a família comunica entre si. A mudança, muitas vezes, começa às vezes numa nova forma de ver, e o enfermeiro de família surge como um mediador e facilitador nessa mudança, não sendo o influenciador nem o responsável por ela. Diante da mudança e para continuar a funcionar, a família, em muitas circunstâncias, organiza-se para manter a estabilidade, para manter a sua funcionalidade e estrutura, de acordo com o seu ciclo familiar e a etapa de desenvolvimento onde se situa, ou perante as situações de saúde e doença que ocorrem. Por exemplo, quando existe um diagnóstico inaugural de uma doença crónica na família e a família ajusta-se a esta nova circunstância. Ou, por outro lado, a mudança pode exigir um processo de adaptação e reestruturação de papéis, dinâmicas e relacionamentos, em que é importante identificarmos as tarefas que devem ser realizadas nesse momento e que conflitos e que dificuldades estão a condicionar essa mudança. Por exemplo, quando surge uma situação inaugural de uma situação de dependência de nenhum dos membros da família, que até então era independente, ou, por exemplo, as situações da morte e da perda de um dos membros da família, em que os desafios é continuar a manter a dinâmica dos restantes membros, bem como lidarem com as situações emocionais de cada membro da família. A forma como as famílias se adaptam e respondem a estes desafios, as estratégias de coping, transições para a parentalidade, implicam, lá está, não só a mudança, mas a compreensão. Porque só a mudança sem compreensão não vai gerar mudança efetiva. A percepção e a interpretação que os próprios membros da família têm acerca dos seus acontecimentos vai influenciar as respostas. E um exemplo muito claro disto é as questões da obesidade numa criança, ou mais que uma criança, no seio familiar. Enquanto que a família não reconhecer que a criança tem obesidade e que isso é um problema da família, a nossa intervenção e mudança não surtirá efeito. As percepções parentais perante uma situação ou um acontecimento, ou seja, o que a família pensa e sente, são a pedra basilar para a intervenção familiar. E que ponto-chave para a intervenção familiar? Um deles é reconhecer que as famílias têm capacidade para solucionar os seus próprios problemas, incentivando os membros da família a explorar as possíveis soluções. E apresentando um primeiro caso, a família Silva, uma família constituída por um casal de idosos de 80 e 90 anos e com um filho adulto, solteiro. Este casal de idosos vive com este filho, que é o cuidador, que tem um emprego por conta de outrem. Ambos idosos eram independentes
e com várias patologias crónicas, até que o idoso apresentou um episódio de internamento hospitalar por pneumonia. Surgiu uma situação de dependência grave no idoso, tendo este regressado ao domicílio com os cuidados do filho cuidador. Quando a alta, este filho identificou e providenciou recursos necessários no que se referiu às ajudas técnicas, às mudanças no edifício residencial, organizou os passos da casa e, conjuntamente com a ajuda de uma cunhada vizinha a quem ele próprio recorreu. Requereram o apoio domiciliário do Centro Social para a Alimentação e Higiene e, para conseguir desenvolver todas estas medidas, ele próprio solicitou baixa para a assistência ao familiar neste período para levar a cabo estas adaptações. E esta situação retrata claramente a capacidade e a tomada de decisão por parte deste cuidador, que mobilizou os recursos e meios de que dispunha para adaptar à nova condição de saúde do pai. Um outro exemplo que podemos também aplicar é o caso de uma família, a família Angra, com um recém-nascido, uma das famílias que acompanho, portanto, um casal jovem de 20 e de 22 anos, em transição para a parentalidade, em que nasceu a primeira filha, decorrente de uma gravidez não planeada. Embora tudo fosse novo para eles, e sendo uma primeira experiência, eles conseguiram explorar as suas experiências e as suas forças, devido à comunicação aberta e eficaz que tinham, nomeadamente expor os seus sentimentos e tentarem resolver os seus desafios em conjunto, e terem também o apoio da família extensa a quem recorreram para tarefas essenciais nos primeiros tempos pós o nascimento da filha, como, por exemplo, partilharem a mesma habitação que os pais da recém-mãe, ajudando também nas compras e confecção das refeições em casa. Eles conseguiram, assim, encontrar estratégias eficazes para se auto-organizarem nas rotinas familiares e para poderem cuidar da recém-nascida e de si próprios e adaptar-se com muito pouca necessidade de uma intervenção dirigida por parte do enfermeiro de família. A maior intervenção incidiu essencialmente em manter as consultas de vigilância no processo de adaptação, reforçando sempre os conhecimentos e as capacidades em algumas áreas de cuidados específicos ao recém-nascido, no puerpério, e depois também antecipando as questões de planeamento familiar. Nestes dois casos, as famílias identificaram as suas forças, os recursos e mobilizaram-se de forma a adaptar-se à nova situação com intervenções eficazes. Quando isto não acontece, tão naturalmente, o papel do enfermeiro é promover isto mesmo, ajudar a que a família explore as várias soluções, considerando as suas necessidades e recursos. Outro ponto-chave será reconhecer que as intervenções devem focar os domínios cognitivo, afetivo e comportamental, visando qualquer um dos domínios. Por exemplo, no caso da família Angra, da recém-nascida, a intervenção englobou os vários domínios. O domínio cognitivo, ou seja, como é que intervimos na adaptação, como é que organizaram a rotina do bebê, aprender cuidados sobre os mesmos, que conhecimentos é que eles têm sobre os mesmos, cuidados no puerpério. A nível do afetivo, foram abordadas as situações relacionadas com as emoções durante a adaptação da nova etapa do nascimento da filha, que medos, que receios, que inseguranças, na alteração da dinâmica familiar. E a nível comportamental, intervenções em como agir, como orientar a família em como agir especificamente na prática de tarefas diárias e cuidados instrumentais ao recém-nascido, através da promoção dos ensinos, da instrução e de treino nas diversas áreas de cuidados, e promovendo também o apoio mútuo entre os membros da família, de forma a não haver sobrecarga de um deles. Por outro lado, também é importante reconhecermos que a falta de informação de natureza educacional vai inibir a capacidade de solução de problemas de famílias. Famílias que não possuem conhecimentos suficientes para determinadas circunstâncias terão mais dificuldades em solucionar os problemas. No exemplo da família do casal com a recém-nascida, revelaram dificuldades devido à falta de conhecimento sobre os primeiros cuidados ao recém-nascido, sendo eles também muito jovens e sendo a experiência do nascimento do primeiro filho, apresentando potencial para melhorar os seus conhecimentos, devendo-se sim ensinar sobre estas dimensões, sendo necessárias mais consultas de enfermagem e fornecer materiais educativos de forma a permitir suporte e soluções mais informadas. Um outro caso também gostaria de apresentar
é o caso da família Simões, um casal de 52 e 56 anos, com 2 filhas adultas já casadas e que já não moram na mesma habitação, em que ambos tiveram o diagnóstico de diabetes tipo 2, e num curto espaço de tempo entre eles, e que foi muito importante o casal receber informações acerca da doença, dado que era uma situação inaugural para eles, que conhecimentos e que capacidades, nomeadamente identificando o potencial para melhorar os conhecimentos sobre a doença, neste caso a diabetes, a melhoria na capacidade para a adesão ao regime terapêutico, a gestão do regime terapêutico, as questões da autovigilância e dos comportamentos de procura de saúde a eles associados. Outro aspecto fundamental também é reconhecer que existem emoções persistentes e intensas que muitas vezes bloqueiam a capacidade da família encontrar soluções para os seus problemas. Daí que seja importante validarmos sempre as respostas emocionais dos membros da família quando apropriado. No caso da família Angra, a família com a recém-nascida, a ansiedade dos pais em relação à capacidade do bebê pode dificultar o processo de adaptação e autonomia na prestação de cuidados. E não só no caso desta família, mas em muitas famílias que acompanho, com certeza muitos de vocês acompanhem, muitas vezes os pais, nesta fase, atribuem um significado de risco de acidentes ao momento do banho, por exemplo, e têm até medo de realizar esta tarefa sozinha, com muita ansiedade e receios de acidentes, e também as situações de engasgamento durante as mamadas e durante as refeições. São situações que geram muito stress e muita ansiedade aos pais nestes primeiros tempos. Acima de tudo, é importante validarmos estas emoções e proporcionar um apoio emocional para permitir que a família se consiga concentrar em situações mais práticas, mostrando que é natural que se sinta assim, que há outros pais na mesma situação que também reagem assim, e depois mobilizar algumas estratégias, como por exemplo, analisar estas dificuldades e mobilizar algumas experiências para que se sintam menos ansiosas. Por exemplo, o apoio do namorado, pai da criança, no momento do banho, e o apoio, por exemplo, foi mobilizado o apoio da mãe, que também mora na mesma casa, da mãe, portanto, neste caso a avó da criança, para nestes momentos estar presente e dar de alguma forma algum suporte à filha. Um outro ponto-chave da intervenção é reconhecer a sugestão de tarefas específicas e que isto pode melhorar a capacidade de solução de problemas. Definirmos tarefas objetivas e concretas para melhorar o funcionamento da família. Por exemplo, no caso da família Angra, a situação do sono após o nascimento do primeiro filho, nos primeiros dias, principalmente a privação de sono na mãe, é um domínio que é afetado muito frequentemente e que também gera, além da subcarga, muitas situações de labilidade emocional e ansiedade. E podem ser surgidas, foram surgidas estratégias específicas, como, por exemplo, revezar os cuidados noturnos no bebê, estabelecer um horário para que ambos os pais tenham tempo para descansar, mobilizar a ajuda da família extensa, nomeadamente a mãe da jovem que teve a criança, que moram na mesma casa, e muitas vezes situações simples de como extrair leite e poder alguém fornecer leite à criança para que a mãe possa ter um sono mais reparador durante os primeiros dias, pode ajudar a superar certas tensões e certas dificuldades que eles possam ter. Também no caso da família Silva, aquele casal de idosos que vive com um filho cuidador, foram surgidas tarefas muito simples. Por exemplo, quando o filho regressou ao trabalho, foi necessário ajustar as questões do levante e do posicionamento do pai. Por exemplo, articulou-se com o horário da visita da equipa de apoio domiciliário para fazer o levante para o cadeirão para o pai, e depois articulou-se o horário disponível da nora vizinha para voltar a posicionar o Sr. Silva durante o dia. E que outros momentos a nora poderia ajudar o cuidador nas transferências e mobilizações do pai, de forma a garantir os cuidados de conforto no caso do idoso dependente, e também uma menor subcarga para o cuidador.
Por outro lado, também é importante reconhecer que as famílias podem necessitar de outros recursos profissionais adicionais quando o problema é complexo. E podemos ter que encaminhar um membro da família ou até toda a família. Isto passa por reconhecer os limites da nossa ação, do nosso conhecimento e por disponibilizar serviços e recursos que melhor podem capacitar a família nas suas diversas necessidades. Um exemplo de uma família também, deu de uma outra família, o caso da família Vilas, uma família monoparental constituída por uma mãe e 3 filhos de 12, 9 e 6 anos, proveniente de um contexto familiar desfavorecido economicamente, com antecedentes de violência familiar por parte do pai das crianças e o afastamento total do mesmo dos cuidados parentais. O filho mais novo foi-lhe diagnosticado recentemente epilepsia. E aqui foi importante validar o medo da mãe e a tristeza, apoiar na manifestação da preocupação para proteger que ela teria, porque ela apresentou, para dar atenção aos outros filhos, para não se sentirem negligenciados. Pensar nos seus medos associados ao passado, também ele ligado a situações ligadas aos serviços sociais. Criámos um plano de resposta às crises epiléticas, não é? Em termos de fornecer um conjunto de informações acerca da medicação em SOS, como atuar perante uma crise, mas também tivemos que articular com a vigilância equipa médica, a equipa da pediatria do desenvolvimento para a qual a criança foi referenciada, a referenciação para a enfermeira da unidade de cuidados na comunidade, responsável pelo projeto da saúde escolar. É importante sinalizarmos de imediato e articularmos esta situação, e a referenciação para a psicologia para ajudar a mãe neste novo processo. Somos nós a primeira linha de contacto e acesso a quem a grande maioria das famílias acede e chegam até nós, muitas vezes antes de qualquer resposta. Esta situação desta mãe chegou-nos após um episódio de uma urgência hospitalar. E nós detectamos muitas vezes estas necessidades e problemas de outras áreas e que requerem outro tipo de cuidados também eles diferenciados. O serviço social, situações que temos que sinalizar para o serviço social, psicologia, a saúde oral, nutrição, cuidados para ingressar na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, situações de crianças com necessidades de saúde especiais e necessidades em contexto escolar, e que nós temos o privilégio de podermos identificá-los precocemente e podermos referenciar através dos processos de referenciação interna ou externa nas nossas unidades de saúde. Em todos estes casos que foram apresentados, o que é que se visou? Primeiro, explorar a solução que foi experimentada pela família. Como é que a família tentou resolver o problema? Que soluções já encontrou e quem é que tentou? Com a ajuda de quem? E aqui é importante a identificação e a disponibilização dos dados que nos fornecem alguns instrumentos de avaliação familiar, o caso do genograma e do ecomapa, para identificar que recursos, que sistemas de apoio e que relações existem com a família externa e com o sistema mais amplo. Quais foram os resultados? Valorizar sempre as experiências prévias da família. Quais foram os fatores que precipitaram a procura de ajuda profissional? Quais foram as dificuldades que a família ainda não conseguiu superar? Quem está a favor da ajuda? Quem é que se opõe? Ou seja, através de conhecimento das diferentes percepções e perspectivas de cada elemento da família perante aquela situação. E aqui o apegar familiar sobre a funcionalidade familiar também pode nos trazer algumas informações importantes sobre o funcionamento da família. E quais os pensamentos sobre o papel do enfermeiro no papel da mudança e que expectativas é que a família tem para se ajustar e adaptar ao problema com a colaboração do enfermeiro de família. E tendo em conta estas abordagens, procedemos à exploração dos objetivos que a família está disposta a atingir. Quais as mudanças em que a família acredita ou não que irão ocorrer, por exemplo, perante uma situação ciente da dependência de um dos seus membros, em que é expectável que tenham que existir ajustes, ou, por exemplo, perante o autocontrole e a autogestão, quando surge um diagnóstico inaugural de uma doença crónica como a diabetes, e que mudanças específicas é que a família gostaria de obter e concretizar, não é? Obter apoio de outros familiares, solicitar serviços de apoio domiciliário, adaptação da casa,
mudanças nos hábitos alimentares, de exercício e preparação de refeições, por exemplo, nestas situações que podem ocorrer. E é importante também identificarmos quais expectativas sobre a forma como o enfermeiro pode facilitar essa mudança perante esse problema. E neste seguimento, levamos a cabo o planeamento das intervenções dirigidas a estes problemas. Qual é que é o problema que todos concordem em mudar? Qual o domínio do funcionamento familiar visado, ou quais os domínios, cognitivo, afetivo ou comportamental? Como é que esta intervenção vai combinar com os relacionamentos que já existem na família? De que forma é que a família faz a ligação entre as suas forças e as estratégias para soluções de problemas anteriores? E como é que esta intervenção vai ser nova ou diferente para a família? Por exemplo, relativamente às prioridades, no surgimento de um diagnóstico de diabetes nos membros da família, o que é que convém avaliar, o que é que a família consegue e está disposta a mudar no momento. Por exemplo, a integração e a mudança dos planos alimentares de toda a família poderá ser uma necessidade e uma prioridade identificada pela família, mas, por exemplo, o início de inscrição num ginásio, o início de algumas atividades, algumas situações, iniciar o exercício físico, pode não ser uma mudança que a família, que aquela pessoa e que a família consiga implementar no imediato. É importante saber como é que os outros elementos vão aceitar os ajustes nos hábitos alimentares, nomeadamente na hora de jantar, e também como é que cada membro pode colaborar nesse aspecto, e, por exemplo, na preparação das refeições para o almoço e para os lanches, ajustando isto ao contexto do local de trabalho, por exemplo, daquela pessoa. Estas questões das prioridades e do que é que a família está disposta a mudar num determinado momento ou não, ainda tomam mais ênfase, por exemplo, quando surge um contexto de diabetes, mas numa criança, num contexto de uma família com uma criança. Pronto, estes são alguns exemplos de como é que nós, na prática, podemos operacionalizar estas intervenções. E passaria agora a palavra à enfermeira Bruna. Então, quando nós estamos a pensar na intervenção, nós temos que pensar que estratégia é que nós vamos seguir para implementar esta intervenção. E uma das intervenções de enfermagem mais simples, mas também das mais poderosas que nós podemos usar para as famílias que passam, por exemplo, por problemas de saúde, são as perguntas de intervenção, que nós usamos muitas vezes e que nem nos damos conta que elas surgem também como uma intervenção efetiva. Então, as perguntas de intervenção têm sempre uma finalidade terapêutica, que é efetuar efetivamente uma mudança em pelo menos um dos 3 domínios de que fomos falando. Alguns exemplos destas perguntas são as perguntas lineares, as circulares, as de diferença, as futurísticas, as triádicas, e vamos já analisar cada uma o que é que significa. Então, as perguntas lineares, elas têm como objetivo explorar, compreender a realidade da família, recolher informação que é mais factual, que é mais descritiva sobre os comportamentos, sobre as rotinas, as relações ou os acontecimentos que vão sendo criados na família. E alguns exemplos destas perguntas são, por exemplo, quando nós perguntamos, então, como é que descreveriam o cuidado que estão a ter com o vosso filho recém-nascido até agora? O que é que tem funcionado bem? Quais são os maiores desafios que têm visto até agora? Como é que se têm organizado em termos de tarefas? Quem é que faz o quê? Quem é que tem estado mais envolvido, por exemplo, a dar banho, a alimentar? Então, estas perguntas que são mais lineares, elas vão ajudar a perceber a dinâmica da família, perceber como é que partilham as responsabilidades, identificar os papéis que cada um adota, o apoio que existe, se há áreas de sobrecarga ou não. Depois temos também as perguntas circulares, que elas vão explorar mais as relações, os padrões de interação, as percepções, as diferenças de pontos de vista entre os membros da família. Elas vão ajudar a obter uma visão mais ampla, mais sistémica da dinâmica familiar e identificar como é que as ações de uns vão influenciar as ações dos outros. Por exemplo, quando nós perguntamos como é que cada um de vocês considera que o outro lida com a adaptação à nova rotina dos cuidados com o bebê, ou quando um de vocês fica cansado por não conseguir dormir por causa do bebê, como é que o outro responde a isso?
Ou como é que consideram que a sua filha mais velha se sente ao ver-vos quando vocês estão tão ocupados com o vosso filho mais novo? Então, estas perguntas vão ajudar a explorar como é que o membro da família vai perceber o comportamento do outro em situações específicas e permite que a família reflita sobre o impacto que as mudanças têm nos outros membros e como é que essas mudanças são percebidas por cada um. Então, temos aqui um quadro para percebermos um pouco a diferença entre estas perguntas, entre as lineares e as circulares. Basicamente, a diferença está na intencionalidade entre as duas. As lineares ajudam a esclarecer percepções ou crenças sobre padrões, enquanto as circulares ajudam a efetuar uma mudança. As lineares são mais investigativas, focam-se mais na causa e efeito, enquanto as circulares procuram mais as explicações sobre determinado problema, exploram os relacionamentos, as ligações entre os indivíduos, entre os eventos, entre ideias ou crenças. As lineares exploram a percepção ou a descrição de um problema e as circulares revelam mais a compreensão da família acerca dos padrões de funcionamento em relação a este problema. Enquanto as lineares são mais restritivas, as circulares são mais produtivas, ou seja, elas vão poder introduzir novas conexões cognitivas, abrir caminho a comportamentos familiares que sejam novos ou diferentes, e estas abrangem o círculo de perguntas e respostas entre o enfermeiro e a família durante a entrevista, isto novamente naquela lógica de interação enfermeiro-família. Então, as respostas da família às perguntas vão proporcionar informações quer para o enfermeiro, quer para a própria família, e aí vão fornecer novos dados e novas respostas. É assim que elas se tornam intervenções. Ou seja, convidam a família a analisar os seus próprios desafios, os seus próprios problemas de outra forma e construir uma nova realidade e novas soluções. E aqui temos exemplos que já fomos falando anteriormente, não é? Passando agora para as perguntas de diferença, elas podem até ser vistas como um subtipo de perguntas circulares e são muito úteis na prática porque elas vão explorar contrastes, mudanças, variações, percepções diferentes entre pessoas, entre diferentes momentos, entre diferentes situações, e elas ajudam a destacar os padrões e a estimular a reflexão sobre outras alternativas ou outras melhorias que podem acontecer nas relações familiares. Elas vão estimular a consciencialização sobre certa situação. Por exemplo, explorar as diferenças na rotina diária devido a mudanças na situação, como na transição para a parentalidade, por exemplo, perguntando como é que a vossa rotina mudou agora, desde que o vosso filho nasceu, comparando com a rotina que vocês tinham antes da chegada dele. Como é que é diferente cuidar deste bebê em relação ao primeiro filho que vocês tiveram? Elas vão se focar então na diferença entre o antes e o depois, comparar comportamentos, explorar mudanças de experiências, de percepções ao longo do tempo. Depois temos também as perguntas futurísticas. Elas fazem parte de perguntas reflexivas e são muito úteis também, especialmente quando se quer promover uma esperança, um planeamento, uma mudança positiva na família, porque elas vão convidar os membros da família a imaginar possibilidades futuras, mas que sejam concretas, a refletir sobre objetivos, antecipar mudanças, visualizar possíveis soluções. Elas vão estimular a reflexão sobre como é que a família gostaria que as coisas fossem no futuro. Por exemplo, se eu perguntar como é que gostariam que a vossa rotina familiar fosse daqui a um mês, quando o vosso filho já estivesse mais adaptado? Ou o que é que imaginam que estará a correr melhor daqui a algum tempo se continuarem com os esforços que têm feito até agora? Este tipo de perguntas também pode ajudar a promover uma visão positiva e uma visão realista do futuro, a reforçar comportamentos positivos, a definir metas, a incentivar o planeamento conjunto e muitas vezes aqui a ajustar expectativas também. Em relação às perguntas triádicas, elas são também, no fundo, um subtipo de perguntas circulares. Elas vão pedir a uma pessoa para comentar, ou para refletir, ou para descrever a relação entre outras duas pessoas na família. E elas podem ser formuladas de forma a abranger todos os domínios, domínio afetivo, cognitivo, comportamental. Por exemplo, se eu perguntar assim, como é que acha que o seu filho mais velho se sente ao ver que os pais discutem sobre as rotinas do bebê? O que é que ele pensa sobre isso? E como é que ele costuma reagir? Isto são perguntas que ajudam a ampliar a visão sistémica, ao incluir diferentes níveis de interação, de percepção dentro da família. Elas são muito úteis para trabalhar alinhamentos,
às vezes até alguns conflitos que estejam escondidos e explorar papéis familiares. Podes passar. Então, estas perguntas de intervenções, elas são transversais para todos os domínios do funcionamento familiar. Agora, podemos explorar um bocadinho, domínio a domínio, quais são as intervenções que podem ser mais ajustadas para cada um. Por exemplo, as intervenções para mudar o domínio cognitivo do funcionamento familiar vão oferecer novas ideias, novas opiniões, crenças, informações, educação sobre um problema ou um risco de saúde em particular. Então, o objetivo destas intervenções para mudar o domínio cognitivo é mudar a forma pelo qual uma determinada família vê e acredita nos problemas de saúde, de forma que os seus membros possam descobrir novas soluções para os seus problemas. Então, uma das intervenções é elogiar as forças da família e dos seus membros. E que vamos elogiar o quê? Por exemplo, as forças da família, as suas competências ou as suas capacidades intrínsecas, os recursos dos indivíduos, o recurso da família em si, ressaltar as forças e não os déficits, não as disfunções ou as deficiências. As famílias que internalizam os elogios parecem ser mais receptivas a outras intervenções terapêuticas e ajudam a aliviar o sofrimento que vão sentindo. Esta intervenção do elogio é particularmente importante nas famílias, por exemplo, com membros com doenças crónicas. Ao elogiarmos as competências e as forças da família, e a oferecer uma nova opinião sobre si mesmo, quase que permite que a família veja o problema de saúde ou o desafio que enfrentam de uma forma diferente e faz com que eles vão procurar soluções mais eficazes de forma mais fácil. Dando um exemplo, por exemplo, numa família com quem trabalhei, ainda para trás, por favor. Uma família alargada, constituída por um casal, as suas duas filhas, em que uma delas recém-nascida e a mãe da esposa, que tinha diabetes mellitus mal controlado, eles viviam todos numa casa quase sem espaço. Não tinham quase espaço para integrar tanta gente e tinham algumas dificuldades económicas, embora fossem fazendo face às suas necessidades. E apesar daquela falta de espaço, a família estava a fazer um esforço tremendo para se reorganizar no sentido de rearranjar a disposição dos móveis, arranjar lugar para as crianças dormirem, para terem mais segurança. Então, neste caso, foi importante elogiar as forças da família e de cada elemento, por exemplo, elogiar o facto de todos estarem a fazer este esforço de reorganização do espaço, de todos estarem também a tentar alimentar de forma mais equilibrada, o que era favorável quer para a senhora mais velha com diabetes, quer para as crianças e para todos os elementos, não é? E o facto de se estarem também a organizar entre si para prestarem cuidados às crianças, porque elas tinham uma diferença muito pouca, de um ano. E isso também foi um fator de aproximação entre todos na família. Podes passar, por favor? No entanto, temos aqui algumas sugestões para o elogio, porque o elogio não deve ser uma coisa vazia, não deve ficar no ar, ele deve ter um propósito e deve ser prático. Então, algumas sugestões para a prática. Detectar as forças da família e procurar oportunidades para os elogios quando essas forças forem descobertas e expostas. Assegurar uma evidência suficiente para apresentar os elogios, caso contrário eles vão parecer falsos, não é? E feitos só para agradar a família, isso vai cair no vazio. Usar a linguagem da família, integrar as crenças familiares importantes para fortalecer a validade do elogio e, preferencialmente, fazer o elogio logo no início da interação com a família, para fortalecer aqui o relacionamento profissional-família e aumentar a receptividade da mesma às ideias que vão sendo apresentadas depois. E depois incluir rotineiramente os elogios às famílias no final de uma interação ou de uma reunião ou antes de dar uma opinião. Por exemplo, no caso de uma família em transição para a parentalidade, poderíamos dizer: antes de começarmos, gostaria de dizer que é visível o esforço que têm feito entre todos para manter uma rotina com o bebê, mesmo com todas as mudanças que têm vindo a acontecer, não é? Vi que estavam coordenados nos cuidados, isso mostra um grande trabalho em equipa e nem todas as famílias conseguem esta organização logo nas primeiras semanas. Portanto, isto é muito importante para reforçar logo os pontos positivos para a família. Outra intervenção. Podes passar?
para o domínio cognitivo, passa por oferecer informações e opiniões. Uma das necessidades mais significativas da família que enfrentam doenças, por exemplo, é a de receber informações e opiniões dos profissionais de saúde, especialmente se a doença é complexa. Por exemplo, eles querem saber em relação a questões de desenvolvimento, da promoção da saúde, como é que se gera a doença, o impacto que a doença vai ter, as estratégias de reorganização familiar, as estratégias de reorganização do edifício residencial para integrarem a pessoa que tem uma doença crónica, por exemplo, ou uma dependência no autocuidado, a preparação do ambiente, o que é que se pode esperar da doença. Isto vai capacitar a família para se auto-organizar e para procurar os recursos que necessita. Seguindo o exemplo anterior, seria importante, por exemplo, explicar a todos os membros da família o impacto que a diabetes tem na saúde individual, como é que a família se pode organizar de modo a evitar complicações, repercussões negativas na sua dinâmica, falar da importância de um padrão alimentar equilibrado para todos, como é que todos podem contribuir para a monitorização de complicações, como é que isso pode afetar a saúde das crianças que estão a crescer também. E com o nascimento de outra criança, numa família que já vive em condições não tão ideais, em termos de espaço, de recursos monetários e por aí fora, informar, por exemplo, sobre os recursos da comunidade, orientar para a assistente social, como há pouco a Elsa também falou, enfatizar também aqui a importância da organização do espaço para evitar quedas e para que as crianças que começam a caminhar também tenham a sua segurança. Não é? Tudo isto é importante, ou seja, considerar todo o contexto da família para oferecer informações e opiniões que vão de encontro às suas necessidades. Então, sugestões para a prática. Usar uma linguagem relevante, clara e específica. Aqui, muitas vezes, se recorrermos à metáfora como uma técnica para ensinar algo que é mais complexo, pode ser muito útil. Por exemplo, nesta senhora com diabetes, ela também era costureira, e para ajudar na compreensão da importância da ligação de uma alimentação equilibrada com o controle da diabetes, usei a metáfora relacionada com a importância da escolha que ela faz dos fios e do tipo de ponto que escolhe para cozer as peças que ela cose, não é? Com a questão da importância da alimentação ligada ao controle da glicemia, por exemplo. Também é importante proporcionar literatura de fácil leitura, escrever pontos-chave num suporte de papel, que as pessoas também valorizam muito isso. Informar as famílias sobre grupos de apoio e recursos na comunidade, por exemplo, os grupos de preparação para a parentalidade são um recurso que as famílias valorizam muito. Determinar se esses recursos têm sido úteis ou não, e se a família tem usado de que forma. Desenvolver habilidades da família através do incentivo a uma procura independente destes recursos. Dar ideias, dar informações, reflexões dentro de um espírito de aprendizagem, dentro da possibilidade de cada contexto, obviamente. E importante também não investir demasiado no resultado, ou seja, caso a família não utilize os recursos de aprendizagem, mostrar-se curioso a respeito do porquê que não estão a adaptar-se, como é que eu posso fazer diferente, em vez de julgar ou irritar-se com a família, isso nunca, não é? Agora poderemos ver na parte do domínio afetivo. No que se refere, então, ao domínio afetivo do relacionamento familiar, este visa reduzir ou aumentar as emoções intensas que podem estar a bloquear as tentativas da família solucionar. Com o contacto que nós temos com as famílias, através das conversas privilegiadas com utentes e suas famílias, sobre as experiências de saúde e doença, nós podemos contribuir de uma forma clara para a cura e para a diminuição e alívio do sofrimento, como muitos autores nos dizem. Cada conversa que temos com a família influencia as mudanças nas suas estruturas biopsicossociais e espirituais, tanto das famílias como de nós próprios profissionais, e têm efeito terapêutico de imediato, porque desde o início são intencionais e são limitadas num tempo e num espaço. Na prática da enfermagem de saúde familiar, as conversas e perguntas não têm apenas a função da recolha de informações, elas já são as intervenções, são consideradas intervenções clínicas, como também já foi abordado pela enfermeira Bruna, a nível também do domínio cognitivo e também no domínio afetivo da pessoa e da família. O domínio afetivo está relacionado com os sentimentos expressos e vivenciados no seio da família.
amor, culpa, raiva, compaixão, medo, tristeza, revolta, alegria, orgulho, entre muitos outros. E o objetivo é reconhecer, validar e facilitar a expressão das emoções dentro da família e legitimar essas emoções vividas, expressas ou implícitas, permitindo nomear o sofrimento de uma forma segura e acolhedora e criar um espaço de escuta empática e de reconhecimento mútuo que promove o alívio emocional. E, consequentemente, isto irá ter um grande papel na empatia e na coesão da família, no contexto do relacionamento com o próprio enfermeiro de família. Por exemplo, uma pergunta: quem, na sua opinião, está a sofrer mais com a situação de saúde ou a situação que está a acontecer à família? Esta pergunta está a mobilizar o domínio cognitivo, ou seja, entre qual é a interpretação e conhecimento daquela situação que a família está a viver, e o afetivo, permitindo a validação e a expressão das preocupações, dos medos ou outros sentimentos. Em muitas circunstâncias, nós temos o feedback dos utentes. Após um momento de acolhimento e de escuta ativa, ouvimos utentes frequentemente dizer: depois de falar com a enfermeira, até parece que me sinto mais aliviado e tranquilo. E aqui isto reflete a mobilização que nós temos de algumas estratégias, que é tal escuta ativa, empática, nomear e validar os sentimentos e favorecer o diálogo emocional entre os membros. E aqui, portanto, é fundamental validar ou normalizar as respostas emocionais. A validação do afeto pode aliviar os sentimentos de isolamento e de solidão, muitas vezes em famílias em que muitos dos seus membros estão sozinhos durante muito período de tempo e até, por exemplo, em caso de idosos que moram sozinhos. E permitem também ajudar os membros a fazer a ligação entre a doença de um dos membros e a resposta emocional de todos os elementos da família perante essa situação de doença, permitindo gerir ambientes de maior ansiedade. É importante validar as emoções relacionadas com situações desafiantes, tranquilizar e dar de alguma forma a esperança à família que, com o devido tempo, irá-se conseguir ajustar e aprender novas formas de enfrentar os desafios e encontrar o equilíbrio. Levar a família a perceber que pode haver outras pessoas na mesma situação semelhante e que têm reações do género também ajuda a minimizar este impacto emocional. Um exemplo prático de uma outra situação familiar é o caso da família Oliveira. A família Oliveira com 2 idosos de 89 e 90 anos que viviam sozinhos e autonomamente até então, até que a esposa apresentou um quadro de dependência para os autocuidados após uma fratura do colo do fémur, necessitando do apoio dos filhos após a alta hospitalar. O casal tem 2 filhos casados que vivem próximos da habitação da família. Um dos 2 filhos, o que se demonstrou mais disponível, dado que o filho está em tratamento de uma doença oncológica, não estando tão disponível, sendo a sua esposa, portanto, na hora do casal, a que iria dar algum suporte ao casal. O filho que se demonstrou mais disponível para a orientação das respostas, deparou-se com uma situação de incapacidade e impotência, com dificuldade em conversar com os pais acerca das mudanças a realizar nos cuidados em casa, das atividades de vida diária, das adaptações do domicílio. Revelou revolta, pois o pai não aceitou as respostas de inscrição em centro de dia ou inscrição em lar, o pedido de apoio domiciliário ou contratação de alguém para cuidar em casa, realizar obras em casa, nomeadamente para adaptar a casa de banho, entre outras mudanças. A intervenção no domínio afetivo passa aqui por o enfermeiro facilitar e mediar uma conversa entre os dois, nomeadamente o pai e filho, mediante com perguntas abertas e circulares sobre o que sentem e o que receiam, as limitações e dificuldades, fazendo valer os sentimentos expressos de cada um deles, a comunicação das emoções, para permitir uma maior aceitação e compreensão de ambas as partes. Esta partilha e esta conversa permitiu diminuir a tensão, aumentar a compreensão mútua de ambas as partes e, consequentemente, a coesão familiar. Dá-se, assim, valor às necessidades percebidas e não apenas àquelas que clinicamente identificamos. No exemplo desta família Oliveira, é importante validar que é natural que se sintam desta forma nesta fase,
devido às alterações de rotinas e papéis e dinâmicas, não é? Uma situação acidental que não era esperada. O facto também de acharem que pode haver muitas informações e muitas tarefas e muitas decisões a tomar neste momento, é importante validar estes sentimentos, quer da parte do filho do cuidador, quer da parte do pai, neste caso, e reconhecê-los, mostrando que há outras pessoas nas mesmas situações e que, ajudando a ajustar as expectativas, e que dá-lhes esperança que podem superar a seu tempo esta situação, disponibilizando ajuda na reorganização e adaptação a esta situação. Neste sentido, também é importante incentivarmos as narrativas das doenças e de cada um dos membros da família. Não incluir apenas a história de sofrimento de doença, mas também de força e de tenacidade que cada elemento já demonstrou. Com as conversas terapêuticas, nós podemos criar um ambiente de confiança para a expressão destas emoções, dos medos, raiva, tristeza, revolta, e a oportunidade de se expressar o impacto da doença sobre a família e a influência da família sobre a doença, na perspectiva de cada um deles. Isto tem na sua base o alívio do sofrimento e permite mesmo a cura de feridas psicológicas. Muitas vezes as pessoas apenas fazem a narrativa da sua situação de doença, mas é importante também fazer a narrativa de uma situação mais holística, no sentido de como é que se sentiram, qual foi o impacto da doença na família, quais foram as suas emoções, as suas forças, sendo por isso importante incluir pelo menos mais que um elemento da família nessas narrativas. No caso da família Oliveira, a senhora que ficou dependente precisou ficar internada, fez uma cirurgia, e a sua narrativa é importante valorizar o por que passou, compreendermos a experiência da hospitalização e validarmos como ela se sentiu, ao qual ela revelou que sentiu medo por deixar o marido, ficou preocupada com os assuntos da casa, uma vez que o marido ficou sozinho, sem cuidados de alimentação e sem ter possibilidade de cuidar da casa, dado que era ela a responsável por essas tarefas. Da parte do marido foi importante ao escutarmos e conhecermos a narrativa do que se passou durante essa situação. A narrativa dele se ter sentido sozinho, dependente dos outros para os cuidados alimentares e dentro da casa, pensando ele que a esposa iria regressar ao domicílio independente e voltar a cuidar das tarefas domésticas, por isso não estava ele preparado nem disposto numa fase inicial, a fazer mudanças na adaptação do domicílio e solicitar cuidados de apoio domiciliar. Por outro lado, a narrativa do filho cuidador, que revelou medo de não conseguir proporcionar cuidados aos pais, dado que o outro irmão não teria muitas possibilidades de dar apoio, de estes ficarem sozinhos e de surgir alguma situação de acidente, alguma situação imprevista, em que ambos os pais não conseguissem resolver e pedir ajuda. Isto permite permite a expressão e a legitimação destes sentimentos e expectativas de cada membro da família e promove a consciencialização das mudanças e, consequentemente, conseguimos a redução da ansiedade, da tensão entre os familiares e no sentido de uma melhoria da aceitação e da adaptação a esta circunstância. Isto é muito diferente, esta abordagem é muito diferente, ao invés de nos limitarmos ou restringir as histórias da família a sintomas, medicação e tratamentos curativos. E é nesta linha de pensamento que favorecemos a intervenção sustentada pelo envolvimento e o estímulo do suporte familiar, que assenta no princípio de que devemos incentivar e ajudar os membros a ouvir as suas preocupações e sentimentos mútuos. As famílias precisam de comunicar e falar entre si. Promover uma oportunidade para que os membros da família expressem uma experiência dolorosa. Capacitar a família para obter as suas próprias forças e recursos e os membros se apoiarem mutuamente. Sendo que o enfermeiro deve ser o catalisador que facilita esta comunicação entre os membros, ou entre a família e outros profissionais da saúde, quando a família não leva a cabo estas intervenções por si só. E, claro que o objetivo principal é evitar que as famílias se tornem sobrecarregadas pelas consequências de uma doença, com respostas desajustadas, muitas vezes, perante a situação. E agora passava a palavra à enfermeira Bruna.
Então, agora consideramos as intervenções para mudar o domínio comportamental. Por fim, estas intervenções ajudam os membros da família a interagir e a comportar-se de forma diferente uns em relação aos outros. Então, uma das intervenções passa por. Podes passar? Incentivar os membros da família a serem cuidadores e a oferecer suporte. Isto de forma a reconhecer a intenção do cuidado do outro, a reconhecer os riscos que estão envolvidos na prestação de cuidados por um membro da família, estar disposto a intervir quando necessário, fornecendo apoio aos cuidados, as informações, defesa, o suporte necessário para facilitar os cuidados e a promover um equilíbrio ético entre uma assistência exagerada e insuficiente. Por exemplo, numa família em que o filho cuida da sua mãe, com demência, por exemplo, a irmã vive perto, mas até nem participa nos cuidados, o que impacta aqui a organização dos cuidados à mãe, uma vez que o filho também trabalha. Aqui, explorando a possibilidade desta filha passar a ser também ela um recurso, propor, por exemplo, com o acordo de todos, a elaboração de um plano semanal simples, onde cada um possa contribuir de uma forma prática. Por exemplo, a irmã poderia organizar as compras e as refeições de 2 dias por semana, o filho passa a ser responsável pela gestão do regime medicamentoso, pelo acompanhamento às consultas, pelas refeições nos outros dias da semana. Esta partilha de tarefas pode ajudar a evitar o cansaço excessivo, a permitir que ambos se sintam envolvidos no cuidado à mãe, e isto teria, claro, de ser uma proposta conjunta, desenvolvida com o envolvimento da família, se lhes fizesse sentido, para que fosse ela execuível fazer, certo? Depois, outra das intervenções passa por incentivar o descanso, também nesta lógica, uma intervenção importante no domínio comportamental. E aqui é crucial considerarmos a gravidade da doença, de forma a ajustarmos também as expectativas da família, que nem sempre estão elas ajustadas, não é? Explorar a disponibilidade dos membros para cuidar, explorar os recursos financeiros que também têm e promover o equilíbrio entre a prestação de cuidados, a atenção à própria saúde, ou seja, o autocuidado da pessoa que cuida, não é? E a forma como enfrentam os problemas. Por exemplo, numa situação de uma família em que a esposa é a cuidadora principal do marido, que teve um AVC recente, por exemplo, esta assume todos os cuidados, mostra sinais de exaustão, diz que não tem tempo para si própria, e os filhos adultos estão disponíveis, mas não têm sido envolvidos neste processo. Aqui pode sugerir-se em conjunto de definir momentos fixos em que os filhos possam ficar com o pai, por exemplo, aos fins de semana ou uma tarde por semana, para que a mãe possa descansar, fazer uma caminhada ou ir ao médico se precisar. Incluir esses momentos de pausa no planeamento familiar pode fazer toda a diferença na saúde e no bem-estar a longo prazo. Aqui também é muito importante, muitas vezes, o encaminhamento para os recursos da comunidade, mais uma vez, as equipas de apoio domiciliário, quer para as refeições, quer para o autocuidado, quer para o cuidado da casa, ou seja, é crucial uma proposta de mudança de ações que sejam concretas, execuíveis, considerando os recursos e os limites reais, claro, não podendo ser uma coisa hipotética, tem de ser feito com a família, considerando as suas especificidades. Outra das intervenções passa por planear rituais, que pode ser muito interessante aqui também no domínio do comportamental. Em primeiro lugar, temos que perceber o que é que são os rituais. Os rituais são atos simbólicos que se desenvolvem em conjunto com a família. As famílias têm muitos rituais. Se nós pensarmos, por exemplo, nós podemos ter rituais diários, por exemplo, o ler uma história ao filho antes de dormir, ou partilhar refeições em conjunto, são rituais diários. Pode haver também rituais anuais, por exemplo, jantar com os avós no dia de Natal. Há rituais que também são culturais, por exemplo, participar na procissão na igreja, levar um andor em família, participar num outro evento cultural específico do contexto daquela família. E muitas vezes, por exemplo, uma situação de doença ou que ocorra ao longo do ciclo vital da família, pode interromper estes rituais. E isso pode até provocar uma disrupção na dinâmica familiar sem que a família até se aperceba muito qual foi a causa. Então, pode ser útil sugerir rituais que não são ou que ainda não foram observados pela família, aqui unidos numa metáfora da orientação, porque eles podem promover tanto a coesão familiar como o sentido de orgulho de família, de continuidade familiar, da compreensão, da proximidade entre todos, do amor.
Pode também promover alguma clareza no sistema familiar quando há mais confusão, digamos assim, por exemplo, numa situação de transição para a parentalidade, em especial numa fase mais inicial de adaptação. Então, seguindo este exemplo, por exemplo, um casal com recém-nascido, que até relata cansaço extremo, que tem falta de tempo para si, entre os dois, tem algum distanciamento. Antes do nascimento, eles tinham por hábito sempre, ao domingo, tomar o pequeno almoço juntos. E isso era uma forma deles se sentirem muito unidos. Agora, com estas novas rotinas, eles pararam de fazer isso. Então, aqui, por exemplo, podemos começar por elogiar a dedicação que ambos têm ao bebê. Então, aqui começar no domínio cognitivo, validar também como têm sentido a falta de tempo para estarem juntos, aqui vai o domínio afetivo, e depois sugerir retomar um pequeno ritual do casal, por exemplo, este do pequeno almoço que eles tanto valorizam, que seja só para os dois, nem que seja por 20 minutos enquanto o bebê dorme, por exemplo. Pequenos momentos assim podem ajudar a manter a ligação e sentir que também continuam a cuidar da relação entre os dois, mesmo nesta nova fase. Noutro exemplo, por exemplo, numa família em que os membros, neste caso, por exemplo, o pai foi diagnosticado com diabetes mellitus recentemente, a esposa e os filhos adolescentes continuam a cozinhar e a comer como antes, de forma não muito equilibrada. Isto vai dificultar a adesão e a gestão do regime alimentar por parte do pai, vai gerar alguma frustração no seio da família. Então, aqui, explicar à família que há algumas formas simples de se apoiarem, por exemplo, através de pequenas rotinas, uma ideia de escolherem um dia à noite para fazerem uma refeição mais equilibrada entre todos, até podem cozinhar entre todos. E este ritual pode tornar a alimentação mais partilhada, menos isolada para o pai que tem diabetes, não é? E até pode incentivar a que esse dia se replique para os outros. Claro que não, eles não vão cozinhar juntos todos os dias, mas quem vai cozinhar, quem for ficar responsável por esta tarefa, se calhar já vai ter mais consciencialização dos ingredientes que vai usar para confeccionar as suas refeições, não é? E cozinhar aqui de forma mais fácil, mais saudável. Depois, então, por fim, podes passar. Temos aqui um quadro que resume tudo isto que nós fomos falando. Podemos ver aqui que as perguntas de intervenção, que as intervenções podem estar direcionadas a cada domínio, sendo que as perguntas de intervenção são transversais a todos estes domínios, e é importante relacionarmos os domínios entre si, porque muitas vezes, ou podemos dizer quase sempre, eles estão conectados. Por exemplo, a ansiedade num processo de adaptação e de integração do familiar dependente da família pode-se relacionar com a falta de conhecimento sobre que necessidades esta pessoa vai ter, que recursos da comunidade poderão ser usados, que ação em concreto precisam de ser tomadas e dificulta a adoção, por exemplo, do papel do cuidador, sentir-se assoberbado e por aí fora. Então, como é que isto se traduz na prática? Podes passar, Elsa. Na prática, nós fazemos isto através de reunir com a família, ensinar ou informar sobre algo em específico, instruir ou treinar alguma atividade, assistir a família a fazer algo, incentivar a família, negociar com ela, quer seja estratégias, atividades, planeamentos de atividades, analisar com a família o que é melhor, contratualizar com a família, elogiar, planear, validar. Fazemos tudo isto. Algumas dicas para a prática. Já fomos falando de algumas coisas, ou recorrer à história familiar para incentivar e facilitar a discussão familiar, também de forma a incentivar a adoção de novos comportamentos, ajudar os membros da família a priorizar e selecionar as questões familiares que necessitam de uma resposta mais imediata, porque pode haver muitas coisas que sejam necessárias mudar, mas nós temos que priorizar de forma a também não se tornar assoberbante. Ajudar os membros da família a clarificar as suas necessidades, as expectativas que têm, facilitar o uso de estratégias de redução do stress, providenciar informação, educação, ajudar a família a potenciar as estratégias de coping, partilhar o plano terapêutico e assistir os membros da família a alterar como se relacionam entre si e ainda ajudá-la a definir as metas, visando uma forma mais competente de lidar com os comportamentos disfuncionais. Então aqui nós trouxemos para terminarmos, trouxemos um exemplo prático, de forma a podermos analisar quais é que poderiam ser os potenciais problemas e como é que poderíamos fazer aqui uma proposta de intervenção, integrando aqui os pressupostos do modelo de Calgary. Então, por exemplo, aqui, isto são tudo nomes fictícios, está bem? Não estamos aqui a cobrar a RGPD. A enfermeira Carolina acompanha uma família.
que é constituída pela Marta, de 32 anos, e o João, de 34, que recentemente tiveram um primeiro filho, o Gabriel, que agora tem 3 meses. O João foi diagnosticado com esclerose múltipla há um ano e a progressão da doença tem sido uma preocupação para o casal. A Marta sente-se sobrecarregada, quer com os cuidados ao bebê e com a condição de saúde do marido, relatando cansaço extremo e ansiedade. O João, por outro lado, evita falar sobre a doença e tenta manter uma rotina normal, envolvendo-se nos cuidados ao filho, embora já sinta algumas limitações físicas. Ambos têm o apoio dos pais da Marta, que ajudam nos cuidados ao bebê, mas a Marta sente que por vezes a mãe a critica frequentemente nas suas escolhas, o que vai gerando tensão. O João tem um irmão mais velho, mas o contacto entre eles é esporádico. Então, analisando em primeiro lugar, nós temos aqui uma família que se encontra no estadio 3 do ciclo vital familiar, que corresponde às famílias com crianças pequenas, e que está num processo familiar de integração do novo elemento na família, aqui a criança, no caso do âmbito da transição da parentalidade, mas ao mesmo tempo está num processo familiar de integração de um familiar com doença crónica, ou seja, já isto cria uma complexidade muito grande. Então, por exemplo, a nível do domínio cognitivo, poderia ser importante começar por elogiar as forças da família. Isto destacando, por exemplo, a resiliência da Marta, valorizar os seus esforços de toda a família para se organizar, o que ajudará a que todos se sintam mais confiantes e que a Marta também se sinta menos culpada, por exemplo, pela sobrecarga que ela está a sentir neste momento. Se reforçarmos a dedicação que a Marta tem à família, isto vai se tornar-se uma força da família. Da mesma forma, o envolvimento que o João tem tido no cuidado ao filho também se vai tornar um fator de aproximação entre todos. Então, aqui, por exemplo, se usasse as perguntas futurísticas, elas podiam ser um bom recurso, de forma a perceber o que é que a família já sabe, o que é que não sabe, o nível de consciencialização relativamente ao percurso da doença do João, as possíveis necessidades do João no futuro, ajudando então a que a família possa planear e sentir-se mais preparada face aos desafios que vão aparecendo. Por exemplo, nós podíamos perguntar, então, como é que vocês imaginam o futuro da rotina familiar com o João e o Gabriel? Que ajustes é que vocês acham que poderiam ser feitos para lidar melhor com esta situação? Aqui também devemos considerar a fase de transição para a parentalidade, com todas as questões, as dúvidas que vão sendo inerentes ao processo, como sabemos. Então, considerando como diagnóstico o potencial da família para melhorar o conhecimento sobre todas estas coisas, seria importante oferecer informações, opiniões, através de ensinar sobre estas questões em particular, fornecer informações claras e sempre baseadas na evidência, claro. Depois, por exemplo, ao nível do domínio afetivo, seria importante validar as emoções da Marta, promover a comunicação de emoções por parte do João, normalizar as suas experiências, ajudar a família a compreender que respostas emocionais são naturais no contexto da situação, o que é que pode fazer diminuir o sentimento de culpa e da ansiedade. Incentivar as narrativas da doença também podia ser aqui muito importante, porque pode ajudar a estimular o João a falar sobre a experiência emocional com a doença, pode ajudá-lo a libertar as suas tensões, a fortalecer a comunicação entre o casal. Aqui as perguntas circulares podem ajudar, podem explorar, por exemplo, como é que o João sente que a Marta lida com as suas limitações físicas, ou como é que a Marta percebe que o João se sente sobre a sua doença. Pode haver aqui muitas formas de chegar a isto. Estimular o suporte familiar também pode ser muito importante, porque pode ajudar a Marta a lidar com o apoio da sua mãe de forma mais positiva, a promover um diálogo mais aberto, reduzir as tensões, reforçar o suporte familiar, incentivar uma conversa aberta, expressando que a Marta sente, como é que ela se sente em relação às críticas, mas também reforçando positivamente o apoio que a mãe lhe tem dado, ou como é que este apoio pode ser feito de forma mais satisfatória. Por fim, a nível do domínio comportamental, poderíamos explorar como é que se organizam nos cuidados à criança e como é que se sente em relação a essa divisão das tarefas, usando, por exemplo, perguntas lineares, perguntas circulares. Poderia ser importante incentivar o João a pedir ajuda, encorajar a Marta a delegar algumas tarefas para melhorar a gestão dos cuidados, evitar que ela se sinta sobrecarregada, ou até informar ou encaminhar para um grupo de suporte na comunidade, outros recursos importantes. Incentivar a família a estabelecer pequenas metas, pequenas tarefas em conjunto também,
para que todos se possam envolver nos cuidados à criança, no apoio ao João e de forma a sobrecarregar menos a Marta, não é? Então, também podemos promover o fortalecimento dos vínculos familiares, da conexão emocional, diminuindo a sobrecarga, o stress que vão sentindo. Aqui pode ser, por exemplo, interessante criar um ritual familiar, por exemplo, reservando um tempo ao final do dia para todos se reunirem, nem que seja para uma conversa leve ou para um momento de carinho com o filho. Isto fortalece a conexão familiar, não é? Então, isto são tudo exemplos que na prática têm de ser aplicados se fizerem sentido. E, como eu disse há pouco, isto tem que ser priorizado, porque nem sempre nós conseguimos abarcar todos estes domínios de uma vez. E se abarcarmos, muitas vezes vai se tornar assoberbante. Portanto, nós temos que olhar sempre para a família no seu contexto. Desculpa, enfermeira Bruna, estamos já a atingir o tempo. Sim, já Pronto. estamos a acabar. Estamos agora Já ultrapassámos um bocadinho. estamos mesmo a terminar. Tá bem, Pronto, obrigada. em síntese, na prática estes domínios estão interligados, como acabámos de verificar com a apresentação deste caso. Ao intervir num comportamento, nós podemos gerar mudanças cognitivas. Ao validar as emoções, estamos a promover novas percepções e, por isso, é que uma abordagem eficaz deve considerar este sistema nos 3 domínios para que a intervenção seja adaptada de forma a ser eficaz e efetiva. O Mill Calder promove-nos o pensamento crítico sobre as dinâmicas familiares e o desenvolvimento da família, sendo que o objetivo final é ajudar os membros da família a descobrir as novas soluções, construir uma nova realidade e reduzir ou aliviar o seu sofrimento físico, emocional e espiritual. As avaliações e diagnósticos de enfermagem que emergem destas avaliações orientam as intervenções que podem abarcar os 3 domínios. Mas eu queria ressalvar que também é importante reconhecermos os nossos limites de intervenção. E eu gostaria de valorizar aqui que hoje em dia nós temos recursos nos serviços de saúde, as UCCs, as unidades de cuidados na comunidade, que infelizmente ainda divergem em termos de número de enfermeiros especialistas e das áreas de especialidade em enfermagem que estão disponíveis, em que nós podemos e devemos referenciar, porque somos nós que identificamos estas situações. No caso da minha OLS, portanto, as UCCs que nós temos nas nossas unidades, nós temos um conjunto de especialistas na área de enfermagem muito diversificado e que nos permitem respostas integradas fantásticas, desde os especialistas em saúde materna e obstetrícia, os enfermeiros especialistas em saúde infantil no contexto escolar, enfermeiros especialistas em reabilitação, temos o projeto da saúde mental, com os enfermeiros especialistas em saúde mental e psiquiátrica, que também podemos referenciar, temos enfermeiros especialistas, portanto, em reabilitação neste momento, o que nos permite também umas respostas muito mais concertadas. Sabemos que esta não é muitas vezes a realidade em todas as unidades, mas que se calhar quanto mais nós identificarmos também estas necessidades nos seios das famílias, também mais fazemos valer as necessidades destes profissionais no terreno. Queria também, pronto, ressalvar que os casos das famílias foram exemplos reais e que com as suas especificidades, não pretendendo ser uma abordagem tipo livro de receitas. Pronto, terminando, ressalvando que esta intervenção no sistema familiar para promover estas mudanças e equilíbrios deve ser realmente o estímulo e o desafio para o trabalho do enfermeiro de família junto das famílias. E muito obrigada pela vossa atenção. Obrigada. Muito obrigada, enfermeira Bruna e enfermeira Elsa, pela excelência e clareza das vossas comunicações, pelas explicações, pela apresentação dos casos práticos que aqui deixaram e, finalmente, pela síntese que fizeram, que já fizeram o meu trabalho. E assim escuso-me de estar a fazer novamente a síntese das vossas apresentações e passo diretamente às questões que nos foram colocadas aqui no chat. Temos 15 minutos para o debate. Prolongámos um bocadinho a apresentação, mas estava a ser tão bom e como tínhamos tempo, eu decidi não vos interromper mais cedo. Portanto, temos aqui uma primeira questão
Estão-me a ouvir bem? Sim, sim. Sim. Temos aqui uma primeira questão da enfermeira Rosa Ribeiro. Passo a ler. Sendo o modelo de Calgary o referencial para a enfermagem de família, não deveria o sistema informático S-Clínico estar também adaptado a este modelo? O que se pode fazer neste sentido? Ora, os sistemas de informação não traduzem na totalidade a nossa avaliação e intervenção familiar, mas já vão traduzindo alguma coisa, não é? Claro que num futuro próximo também se espera, com a integração da ontologia de enfermagem nos sistemas de informação, que venha a melhorar este registro. Mas isso vai ser uma discussão para dia 3 de junho. Vamos ter um webinar sobre isso. Agora, na prática, nós temos que fazer aqui um jogo entre o que nós podemos documentar e aquilo que realmente nós vemos, não é? Ou Elsa, tu Sim, saberás melhor que eu, muitas vezes sim, vocês recorrem até às notas gerais para sim. É pôr assim, muitas nós, destas, sem dúvida, destes é dados. assim, é uma limitação e é uma luta e é uma grande lacuna nos sistemas de informação. É assim, eu trabalho com o S-Clínico, sei que há colegas que têm o Medicine One, a nível, portanto, a realidade a nível nacional não é igual. O S-Clínico, no meu caso particular, nós já temos algumas ferramentas e que são muito importantes e que eu incentivava os colegas a utilizar. Nós conseguimos atribuir o programa de saúde de família Uhum. à família às famílias que acompanhamos e que avaliamos, conseguimos atribuir esse programa. Nós conseguimos abrir o contacto da família, em que o nome que é agendado é a morada da família, e conseguimos, nesse contacto, atribuir o programa de sua família, em que aparecem os membros do agregado familiar. Infelizmente, os agregados familiares que estão no RNU muitas vezes não estão atualizados. Nós temos muitas vezes pais que têm os filhos no agregado familiar, mas aqueles filhos já não vivem com os pais, não é? Portanto, também temos esta lacuna. Mas conseguimos registar o programa de saúde familiar, conseguimos fazer, nós temos a escala de Grafar adaptada na avaliação inicial, o edifício residencial, o ciclo de vida familiar, o tipo de família, nós conseguimos já documentar estes dados e conseguimos já avaliar alguns focos de atenção, nomeadamente os papéis, a adaptação ao papel parental, na gravidez, no prestador de cuidados, avaliar o processo familiar, não é? Esse cliente já está disponível, avaliar o processo familiar, embora de uma forma, ainda que não tenha muitos critérios depois diagnósticos, os juízos clínicos. Conseguimos avaliar o suporte, os rendimentos, avaliar a satisfação conjugal, a questão do planeamento familiar e vamos tendo algumas intervenções muito relacionadas com as famílias. O envolvimento, por exemplo, promover a consciencialização, a escuta ativa, apoiar a família no envolvimento dos outros membros da família, promover relações eficazes. Nós já temos algumas intervenções disponíveis que é importante documentarmos. Claro que não conseguimos retratar no sistema da família, não conseguimos colocar o retrato das reais necessidades da família e das nossas intervenções. Muitas das nossas intervenções ainda são invisíveis. Mas já o S-Clínico já permite algumas desta documentação. Infelizmente não conseguimos extrair dados e indicadores de enfermagem nesse sentido também, que também é uma grande lacuna. Dos outros sistemas de informação, eu não tenho feedback se conseguem ter este tipo de registro. Claro que há um caminho ainda a percorrer. Não sei se. Penso que respondeu. Sim, há um longo caminho a percorrer, sem dúvida. Temos aqui uma segunda questão da enfermeira Melânia Rocha. Na comunidade, especialmente nas UCCs, existem enfermeiros de saúde mental e psiquiatria com especialidade neste âmbito. A enfermeira Elsa falou 2 vezes em encaminhar para psicologia, mas, na verdade, enquanto enfermeiro gestor de caso, o que deve ser preconizado é o encaminhamento para o enfermeiro especialista na área específica. Fica esta opinião e talvez a dica. Sim, sim, Enfermeira eu Elsa, salvei isso. E assim, diga. isto, sem dúvida, nós temos
enfermeiros especialistas, portanto, no caso da nossa organização a nível do continente, temos as unidades de cuidados na comunidade, que têm recursos muito valiosos para nós referenciarmos, e colegas de excelência nesta área. Mas também sei que em muitas unidades não existem todas as áreas de especialização de enfermagem que nós possamos referenciar. Na minha realidade, sim, eu tenho colegas, duas colegas da área da saúde mental com o projeto da saúde mental na comunidade, em que nós podemos fazer a referenciação de reabilitação também, da saúde infantil, da saúde materna, mas há realidades que não, há unidades de saúde que não, se calhar não têm essa possibilidade de referenciar. E depois também, lá está, nós temos a possibilidade de referenciar para a psicologia, para a nutrição, para o serviço social, tendo em conta também depois a dimensão das necessidades que são identificadas. Eu penso que aí, pronto, na altura falei da psicologia, que foi aquele caso em concreto, mas claro que sou uma mais-valia e que é quase nosso dever profissional referenciarmos para os colegas, porque só assim é que justificamos, de facto, a necessidade de maior número de enfermeiros especialistas também nessas áreas. Sem dúvida. Também a enfermeira Melânia diz, enfermeira Elsa, para a sua intervenção, planeia reuniões familiares nas USFs ou em casa? Na sua opinião, onde a intervenção é mais efetiva? É de igual forma importante. É o seguinte, a intervenção com a família não se faz no momento, num local, num momento, num contacto. Vamos fazendo ao longo do contacto com a família. Claro que nós temos limitações nos horários e no transporte para o domicílio, mas sim, eu também tenho uma realidade muito favorecedora em que nós temos autonomia e um horário alargado em que podemos, e temos uma viatura própria em que podemos nos deslocar ao domicílio, e muitas vezes a primeira abordagem e a primeira identificação destes problemas e destas conversas em que, lá está, acabamos por deparar com as emoções e com as fragilidades, é no domicílio, e que depois vamos ter que dar continuidade. Muitas vezes eu inicio uma abordagem no domicílio quando a situação é de um dependente no domicílio, porque nem todas as situações nós conseguimos fazer a abordagem no domicílio, infelizmente, deveríamos, mas ainda não há essa possibilidade. E depois, em muitas circunstâncias, eu marco consultas com o cuidador, com um casal de cuidadores na unidade, muitas vezes porque em horários que também eles tenham possibilidades, para dar continuidade à avaliação e à intervenção. Ou seja, nós podemos fazer, no caso dos dependentes, uma primeira abordagem no domicílio e darmos continuidade depois nas sucessivas visitas domiciliárias, mas também, e muitas vezes, é necessário uma consulta pelo telefone, uma conversa pelo telefone, uma orientação pelo telefone. Também é importante isto, nós temos as famílias terem o acesso ao enfermeiro de família de forma célere e prática. E depois, também termos esta abertura, a possibilidade deles de fazerem consultas, agendarmos as consultas na unidade, para também debatermos com mais calma estas questões. Muitas vezes o cuidador precisa de sair do domicílio para ter uma consulta, para também esta questão, nós trabalhamos estas questões das emoções, de uma conversa muitas vezes que eles não querem ter à frente dos familiares que estão a cuidar. Portanto, também temos que, lá está, vamos gerindo consoante as necessidades e o contexto e a especificidade daquela família. Muitas vezes, numa consulta, encontramos uma situação de uma mãe que vem com uma criança e que há ali muitas dificuldades, nomeadamente de obesidade, de comportamentos, e marcamos uma próxima consulta em que o pai também possa vir acompanhar a esposa e o filho à consulta. Nós devemos nos afirmar também com esta autonomia de podermos gerir o acesso das nossas famílias às consultas de enfermagem. Até porque o ênfase na intervenção familiar deve ser com a família toda, não é? Porque nós não podemos tomar a perspectiva de um para todos, não é? Nós temos que tomar a perspectiva de todos e todos devem ter essa tomada de consciência, não é? E depois há que ter em conta as especificidades de cada caso. Por exemplo, numa família que está numa transição para a parentalidade, aquela primeira visita que nós fazemos ao recém-nascido, não é? É super importante, porque é nesse momento que muitas vezes a família está lá reunida e em que nós podemos, avaliando o edifício residencial, a forma como eles estão a organizar, muitas vezes têm dúvidas na prática
que só estando na sua casa, no seu domicílio, no seu contexto, é que vai fazer todo o sentido nós fazemos a nossa intervenção, não é? Que é muito diferente eles estarem na unidade a relatar-nos algo que têm dificuldade na prática, não é? E na sua casa, na sua realidade, nós podemos ajudar logo, em loco, não é? Naquilo que eles precisam. Sim. Ainda a enfermeira Melânia refere: estou grata, estou a gostar muito, intercalarem a teoria com a prática durante a apresentação. Parabéns! Aproveitando a experiência da enfermeira Elsa, gostaria de questionar como efetua o registro destas conversas terapêuticas, uma vez que os sistemas de informação não incluem e não se limitam a intervir no âmbito dos potenciais de conhecimento. Isto tem a ver com a questão que já foi respondida anteriormente, mais nada a clarificar. Outra pergunta: quais os instrumentos de avaliação que utiliza para avaliar as suas intervenções? Agradeço muito. Eu penso que isto já foi respondido. Sim, eu já falei o que estaria Acho que já disponível. foi Pronto, eu respondido. queria, pronto, nós temos a essência da consulta de enfermagem, não é? E estas conversas terapêuticas, portanto, são as estratégias que nós utilizamos na prática, mas que nós devemos documentar nas consultas de enfermagem, que fazemos os devidos, as avaliações diagnósticas, não é? Que já temos alguma possibilidade de avaliar e já conseguimos realizar algumas intervenções. Claro está que o genograma e o ecomapa não estão disponíveis no sistema de informação. Muitas vezes nós podemos fazer em papel, junto com a família, e podemos em notas salientar e registar aqueles aspectos mais importantes, aquelas informações que devem ficar registadas. Por exemplo, onde é que há conflito ou quem é que podemos recorrer, quem é que é a pessoa de referência, por exemplo. Alguns pormenores que nós, muitas vezes nos idosos, nós temos pessoas, temos que escrever quem é que eles vão recorrer, o telefone do vizinho, se for o vizinho, um exemplo, nós temos um campo em que devemos também ser sucintos, não é? Para também não termos muita informação e depois perdemos-nos na informação que podemos registar, mas nós temos essa possibilidade, penso que embora com limitações, mas temos de facto essa possibilidade. Claro. E em texto livre conseguimos efetuar muitos dos registros, embora isto não seja o ideal, mas é Não é aquilo o que ideal, temos, não é? porque depois não conseguimos extrair, infelizmente, depois em termos Dos depois de indicadores. avaliação, indicadores de enfermagem, sim. Pois. Bem, parece-me que não existem mais questões. Certamente estarão a acompanhar o chat, muitos elogios, muitas felicitações, muitos agradecimentos, muitas expressões que foi um tema muito interessante, uma comunicação muito clara e muito boa para contribuir para as necessidades dos formandos. E não existindo mais questões, vamos dar por encerrado este webinar, agradecer muito às senhoras enfermeiras formadoras que partilharam connosco o seu conhecimento, a sua experiência, a sua intervenção. Foi sem dúvida uma mais-valia para todos nós e especialmente para nós enfermeiros açorianos, sem dúvida que isto foi uma lufada de ar fresco em termos de conhecimento sobre a enfermagem de família, sobre o modelo Calgary, e seguramente serão estratégias adotadas na nossa intervenção e no nosso projeto piloto que está a ser desenvolvido. Um bem-aja a todos os participantes. E dizer-vos só aos participantes que, como foi referido aqui no chat, os vídeos deste webinar serão brevemente disponibilizados no canal do YouTube da Secção Regional dos Açores da Ordem dos Enfermeiros. Obrigada a todas, uma boa tarde. Bem-ajam, enfermeira Elsa e enfermeira Bruna. Até uma próxima. Boa tarde, obrigada. Obrigada.